Boa tarde, parceiros da PHB. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje vamos falar sobre inversores híbridos multi-rede, tá? Lançamento aí da PHB. Vocês vão ver que tem um monte de novidade. Antes de mais nada, pessoal, durante o webinar aqui, tá? Depois, na verdade, né? A gente sempre reserva aí de 10 a 15 minutos, tá? Para tirar as dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, tá? Por favor, não deixa para a última hora. Já vai escrevendo aí na caixinha, tem uma caixinha de perguntas, tá? Pode escrever e vai mandando, que eu vou ir anotando e aí no final a gente vai ter esse tempo. Então, para quem não me conhece, tá? Eu sou o Ivan Sarturi, sou engenheiro eletricista lá na PHB. Me acompanha hoje o Rogério. Antes de passar a palavra para o Rogério, só fica o aviso também, né, pessoal? Esse webinar vai ficar gravado, então depois, se você não conseguiu acompanhar ele integralmente, se você quer ver alguma parte que achou relevante, eu recomendo que você já faça aí a inscrição no nosso canal, tá? Eu deixei o link, tá aqui nesse webinar para o nosso canal. Aí você vai lá, você se inscreve e ativa o sininho, tá? Tem o sininho lá que quando a gente postar esse webinar, você vai ficar sabendo. Se você está nos vendo no YouTube, peço para que você também se inscreva no nosso canal, deixa o like, deixa o joinha aí para fortalecer a gente. Rogério. Opa, boa noite a todos. Obrigado aí pela participação de todos. A gente está bem ansioso para apresentar esse webinar. Foram, vamos dizer assim, mais de anos de trabalho desenvolvendo e coletando informações e trabalhando para poder oferecer a solução aí para todos os nossos clientes, né? Então, vamos começar aqui, né? Esse híbrido, que a gente chamou de híbrido multirrede, né? Por que híbrido multirrede? Porque ele pode ser conectado praticamente em todas as redes no Brasil, é claro, com suas limitações e configurações que você pode fazer, e vamos dizer, ele é do mesmo hardware, ele é adaptável para todas essas redes que nós vamos mencionar. Então, aqui, qual a grande vantagem nele? Ele já tem a tensão 220 e 127 na saída, tá? Ele pode, então, usar aqui, temos duas potências, 10 kW, 7 kW. Então, quando nós temos as duas tensões, ele opera lá com fase e fase neutro. A gente também pode, aqui, vamos dizer que você não tem suas cargas, você não tem carga do 127 no local, você pode configurar apenas como fase-fase, entendeu? Ou se não, que nem no sul, onde você tem o 380, 220, ou até em algumas áreas rurais 440, 220, você pode usar ele apenas em 220 como fase neutro, tá? Os grandes diferenciais desse inversor é a tensão de operação aqui até 600 volts CC, a corrente o 7K5, tá? Ele tem 3 strings e 2 MPPTs, então MPPT só com um string, já o 10K tem 4 strings em 2 MPPTs. Aqui um grande diferencial, né? Esse inversor está preparado para os módulos atuais e cada string suporta 20 amperes. Então aqui a corrente de entrada não fica devendo nada, tá? Agora, quanto às redes, né? A gente vai falar bastante sobre isso nesse webinar. Então, aqui a gente citou as redes que ele opera, 220, 127. Isso aqui, por exemplo, são onde você tem redes trifásicas 220, 127, que nem Minas, Rio de Janeiro, aqui interior de São Paulo, Espírito Santo. Você pode operar ele como bifásico. Outras redes que a gente chama de split phase. Aqui eu tenho 240, 120 São Paulo, 254, 127 área rural. Ou você opera ele, como eu falei, né? 220 fase-fase ou 220 fase neutro, ok? Só para lembrar aqui, só esse é o único inversor aqui do mercado que pode operar com 220 fase neutro, tá? Na verdade, além de todas essas redes. Só para relembrar, a PHB ela possui um laboratório próprio, né? Então aqui a gente consegue simular todos os nossos inversores. Aqui o inversor multirrede, o ESLD,
aqui a gente testando no nosso laboratório, nós temos carga RLC, que é carga resistiva, indutiva e capacitiva, onde a gente pode simular várias condições de rede. Temos simuladores fotovoltaicos para simular os módulos fotovoltaicos e uma fonte CA bidirecional de 30 kVA. Isso que é bem interessante, por que o bidirecional, né? Essa fonte muitos falam, né, só por causa de curiosidade, vou ligar um inversor off-grid para gerar referência para o inversor. Isso, você não pode fazer isso, que é um inversor unidirecional, né? Se o inversor começa a injetar nesse inversor que não é bidirecional, ele queima, né? Então, essa fonte aqui, ela tem essa propriedade, o inversor pode injetar nela, essa fonte devolve para a rede, tá? Vamos aqui recordar alguns conceitos de bateria, tá? Que hoje a gente vê no mercado muita gente falando, usando unidades que não são corretas ou trocando energia por potência. Então, vamos aqui dar uma relembrada em alguns conceitos, ok? Vamos comparar a bateria com uma garrafa, tá? Então, vamos aqui falar de 4 grandezas aqui bem importantes. Aqui eu tenho minha garrafa, o líquido que eu tenho na minha garrafa, eu chamo de SOC, ok? E o que eu extraí, o que eu bebi da minha garrafa, o espaço vazio, é o meu DOD, que é o Depth of Discharge. Então, aqui, quanto que eu tirei da bateria, quanto eu descarreguei, e o SOC é o State of Charge, quanto que eu tenho de carga na bateria. A soma dos dois dá 100%. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 25% de DOD, 75% de SOC, tá? Aqui, ó, aqui a bateria já mais descarregada, eu tenho 75% de DOD e 25% de SOC. Por que isso aqui é importante? Porque você tem que dominar esses parâmetros, que nem existe um parâmetro que você quer injetar energia na rede durante a noite. Então, você vai ali configurar um parâmetro que chama DOD on grid, que é o Depth of Discharge na rede. É o quanto que você vai usar da bateria para descarregar, para fazer o autoconsumo local durante a noite e parar, para sobrar uma reserva para backup, tá? Então, você tem que dominar todos esses conceitos, essas grandezas. Aqui também a gente tem o volume da minha garrafa, é o quilowatt-hora, é minha energia, ok? Ou ampere-hora. Tentem sempre utilizar o quilowatt-hora, que ele é muito melhor com ampere-hora, que mascara em algumas aplicações, tá? E não revela o valor real. Aqui um dado muito importante que várias pessoas não levam em conta seria a minha corrente máxima de descarga. Isso é super importante, tá? Então, a minha corrente máxima de descarga corresponde, vamos dizer que é o diâmetro do gargalo aqui, de quanto que eu consigo extrair de líquido aqui. Aqui, essa corrente máxima de descarga também vamos associar a potência, ok? A potência máxima, quilowatt, que eu consigo extrair da minha bateria. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver 5 kWh energia de bateria e tiver 50% de SOC, eu tenho 2,5 kWh de energia, ok? Meu DOD também foi de 50%. Aqui tá, é bom todos os integradores se atentarem a essa fórmula básica, mas de muita importância, tá? Então, muitas pessoas falam, eu instalei um kit de 60 quilowatts. Não, de bateria. Não, você não instalou um kit com 60 quilowatts de bateria, você instalou um kit com energia de 60 kWh, ok? Então, cuidado para não confundir as grandezas. Aqui nós temos essa fórmula aqui, que ela, por exemplo, dita as regras aqui para eu calcular o meu banco, que seria energia, quilowatt-hora, é igual potência, que é quilowatt, vezes o tempo, que é o valor instantâneo que eu puxo de carga, é a minha demanda aqui, ok? Então, isso aqui é muito importante, que nem nós temos a nossa tabela de dimensionamento aqui,
e nós fornecemos para todos os nossos clientes, onde eles colocam aqui item por item de todas as cargas, que nem eu tenho 9 lâmpadas em 127, quantidade de lâmpadas 10, quanto tempo ela vai ficar ligada. Então, o que isso aqui quer dizer? Eu tenho a potência total aqui, ele multiplica pela hora aqui, pelo tempo, e já dá na minha tabelinha aqui, tá? O meu quilowatt-hora. Então, depois tem um somatório de tudo isso e a gente dimensiona quantas baterias o seu sistema vai precisar. Muitos clientes são acostumados só com um grid, a utilizar só as fórmulas básicas, calcula a quantidade de módulos, tá? Então, só que aqui no híbrido você tem que se preocupar com essa tabela. Muitos clientes reclamam, mas eu quero algo mais rápido, mas não é por esse caminho, entendeu? Você tem que saber todas as cargas que você vai ligar, a potência das suas cargas e o tempo que você quer ligar as suas cargas na saída de backup, ok? Então, isso é super importante. Aqui, se você também inverte a fórmula, você, por exemplo, quer saber a sua autonomia. Você tem 5 kWh de bateria e está puxando uma carga de 1 kW, 5 por 1, você vai ter aqui 5 horas de autonomia, entendeu? Então, quando vocês quiserem dimensionar um kit híbrido e não conseguirem evoluir aqui com a tabela, vocês podem consultar o nosso suporte técnico e nós ajudaremos vocês, tá, para esclarecer todas as dúvidas. Rogério, por Sim, favor, volta no slide anterior. ok? Pessoal, até assim, só uma orientação, tá? Quem tiver alguma dúvida aí, se você olhar no canto superior direito da sua tela, tem um ponto de interrogação. Você clica ali e você consegue escrever a pergunta, tá? Eu estou fazendo o registro aqui, tá? E enquanto o Rogério fala, eu faço a devida anotação. Tem algumas que eu já vou respondendo, tá? Não era esse slide, Rogério. Pode avançar um, por favor? Era isso, da forma. Pessoal, um erro muito comum que eu vejo alguns integradores fazendo é querendo dimensionar um banco de baterias, especialmente falando agora para backup, né, a partir da fatura. Pessoal, a fatura pode até te dar algum tipo de projeção inicial, mas ela não, falando agora de clientes de grupo B, né, ela não te fala de potência. Tá? Então, se ela não te fala de potência, você não consegue atender essa fórmula que está na tela, né? Você não tem noção ali da potência, você não vai, obviamente, não vai ter a noção do tempo também. Então, a fatura, ela é incompleta, tá? Para você conseguir fazer o dimensionamento do seu banco. Até por isso, ó, que se você pegar essa planilha aí lá da plataforma da PHB, você consegue ter acesso a ela. O que você faz o registro nela, né? O que você escreve nela é a potência dos equipamentos e isso você não vê na fatura, né? Então fica aí a minha dica, né? Fica aí a minha ressalva para quem for fazer dimensionamento de banco de baterias, tá? A fatura ela não é suficiente para isso, tá? Obrigado, Rogério. Nada. Então, como ali a gente estava falando, né, o que você tem que levar em consideração para fazer o seu projeto com baterias, né? Aqui vamos citar alguns exemplos, tá? Tem as baterias low voltage, aqui a tensão nominal de 51,2 volts. Aqui nós temos dois modelos que podem ser utilizadas nesse híbrido, que é a Lynx AG3, tá? Com 100 ampere-hora, 1.5C, isso aqui é muito importante, tá? Eu consigo puxar 1.5C a capacidade da bateria, então aqui eu consigo drenar 150 amperes da minha bateria, convertendo em potência, eu consigo extrair dessa bateria 7.2 quilowatts de apenas uma bateria. Isso aqui é muito importante, muitos concorrentes têm aqui bateria com meio C, então ela nem consegue fornecer a potência máxima, tá? Quando o inversor for solicitar essa potência da bateria, tá? E ela tem 5 kWh de energia, como a gente falou.
tá? Aqui também temos a Linkzoo, que tem a potência um pouco menor, mas ela também já possui um disjuntor interno e tem um grau de proteção IP61. Se você colocar em locais próximos com maresia, você tem que utilizar essa bateria, não a AA, ok? Temos também as baterias high voltage, que elas são utilizadas nos nossos inversores trifásicos. Não vai ser o foco dessa apresentação hoje, mas que nem aqui nós temos que inversores, a linha ET, o 20K e o 30K em 380, 12K, 18K em 220. A bateria aqui, high voltage, como funciona? Vamos aqui comentando. Essa bateria você liga sempre ela em paralelo, ok? Eu tenho 51 volts aqui já nos terminais de saída dela, ok? Não é que nem chumbo ácido que você tem que associar 4 em série, 4 módulos de 12 volts para obter os 48. Eu já tenho os 48 volts aqui. E como que eu conecto uma a outra? Né? Eu vou colocando em paralelo. Então, eu ligo negativo com negativo, positivo com positivo. Sempre dessa maneira. No final do webinar, a gente vai explicar em detalhes essas conexões. Tá? A Linkzoo G3 é a mesma coisa. Ela é uma bateria low voltage e também eu sempre conecto ela em paralelo. Já as baterias high voltage, como a nossa Lynx F geração 2, ela tem aqui o PCU, que é um BMS Master, tá? O BMS é o Battery Management System, é o que protege a bateria para ela não entrar em uma condição crítica e prejudicar o cliente, ou danificar, ou pegar fogo. Então, o BMS protege a bateria para ela não entrar, ela é extremamente importante. Sem ela, a química não funcionaria da bateria, né? Precisa do BMS, a placa eletrônica, que protege a bateria em qualquer condição adversa. Na bateria high voltage, aqui nos trifásicos 380, eu começo com 3 baterias, posso colocar até 9 aqui em série, você não faz ligação, a única ligação que você faz aqui é a ligação já no final do string, então quando eu tenho a base, vou empilhando as baterias, elas já vão se associando em série uma com a outra aqui, e você já tem a tensão elevada aqui na saída, tá? Porque eu falei aqui da potência, que ela é super importante. Aqui, ó, uma bateria só da Linkzoo, ela consegue fornecer 4,95 kW. Uma Lynx A consegue fornecer 7,2 kW. Então, ela, numa condição sem rede, ela quase que alimenta o inversor de 7,5 kW, ok? E você consegue isso aqui não por só alguns segundos, você consegue até 30% de SOC, tá? Como a gente explicou antes ali, você pode descarregar ela consegue fornecer 7,2 kW até aqui 30% de SOC, ok? Outro detalhe bem importante sobre a potência, né, que nem a Lynx F, ela tem 0,7C, então cada módulo desse, tá? Aqui a tensão vai somando, como no string, você tem a tensão elevada aqui. Cada módulo desse fornece 2,24 kW. Então, aqui, ó, se eu tiver só 3 baterias no inversor trifásico, eu só consigo fornecer aqui 6,72 kW, entendeu? De potência. Então, se você extrair mais carga, a bateria vai desarmar. Eu vou mostrar já num slide à frente isso. E para você ter 20 kW de potência, você tem que colocar aqui 9 baterias em série, que é o máximo. Tá? Aqui você pode paralelar até 8 bancos de 9. A bateria aqui, a Lynx A e a U, você pode paralelar até 30, ok? Chegando até 150 kWh nessa configuração. Aqui, relembrando lá o que a gente está batendo tanto nessa tecla, tá? Porque, primeiro, a gente falou da tabelinha, né? A tabela de dimensionamento, que você dimensiona todas as cargas do cliente que vão operar no backup. Então, vamos observar aqui, ó, eu estou sem rede e sem o solar, ok? Estou apenas com a bateria e o inversor. Aqui nós temos aqui apenas uma bateria Lynx A, com 7,2 kW de potência. Sem rede e sem solar, apenas bateria e inversor. Estou na condição de backup. O que vai acontecer aqui? Ó? Vocês têm que entender bem esse fluxo de potência. Por quê? Ó? Minha bateria está fornecendo toda a energia para a carga, ok? Se eu puxar aqui minha carga drenar 9 kW instantâneos,
minha bateria só suporta 7,2. O BMS vai detectar que está tendo uma sobrepotência, a bateria vai desligar. Então, a bateria protege, e o que o inversor vai fazer? Ele perdeu a única fonte de energia nesse momento, o inversor vai desligar e as cargas vão desligarem. Aqui também utilizando um 10K SLD, o inversor tem potência de 10 kW, já com duas baterias em paralelo. Então, eu tenho 10 kWh de energia e tenho 14,4 kW de potência aqui. Então, aqui minha potência já é maior que a potência do inversor. Se minha carga total aqui drenar 11 kW, minha bateria suporta o tranco, ela vai conseguir alimentar as cargas. Só que o que vai acontecer? O inversor vai proteger, tá? A bateria não desliga, mas o inversor vai proteger. Então, você tem que dominar aqui esse fluxo de potência, tá? Para você dimensionar corretamente. O mesmo acontece aqui com a Lynx UG3, eu tenho 4,95 kW e 5 kWh de energia. Vou dizer aqui que eu tenho agora o inversor SLD 7,5 kW. Aqui, se eu tiver carga, estiver drenando 6 kW, minha bateria protege, que ela só vai até 4,95, e o inversor vai desligar. Se eu tiver consumindo aqui nas minhas cargas uma potência menor que 4,95, o inversor funciona e a bateria também. Então, você não é só o quilowatt-hora, você tem que prestar muita atenção na potência da bateria, entendeu? Que ela fornece. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um inversor de 7K5, eu preciso injetar ele aqui, fazer um fast track e injetar 7,5 kW na rede. Mas meu backup é só 3 kW. Você pode usar apenas uma bateria dessa, entendeu? Agora, quando eu tenho duas baterias Linkzo, eu tenho 9,9, tá? Quilowatts de potência e 10 kWh de energia. Se eu drenar aqui 8, vamos dizer, drenar 8 kW de potência da saída do meu inversor, a bateria não extrapolou a potência instantânea dela, apenas meu inversor vai proteger. Potência menor que 7,5 normal. Então você tem que dominar tudo isso, tá? Tanto potência quanto energia, que vai determinar a autonomia. Aqui, vamos comentar aqui, tá? Isso aqui é só uma orientação importante, ok? Para os nossos clientes, da importância, aqui eu não estou puxando sardinha da PHB, tá? Estou falando só a verdade aqui, tá bom? Olha o que acontece. Se você comprar, por exemplo, bateria de um fabricante e inversor de outro, como vai ser o seu pós-venda, tá? Eu vou falar aqui da PHB, tá? Alguns casos práticos aqui. Nós já temos, acho que mais de 400 baterias, somando todas as baterias high voltage, low voltage já instaladas em campo, e nós já temos algum feedback, tá, dessas baterias em operação. Existem algumas aplicações como aplicações off-grid em locais bem remotos que você não tem fácil acesso, e a sua bateria ela pode descarregar completamente. E o que acontece? Se você não for lá durante algum bom tempo, a sua bateria pode descarregar, porque quando você configura a bateria, por exemplo, até 90% de SOC, ela desliga. Esse resto, vamos dizer, essa energia restante que sobrou na bateria, ela desliga, mas o BMS ainda continua consumindo uma correntinha. Se em um desses casos sua bateria descarregar completamente, você não consegue ligar a bateria em campo, entendeu? Então aqui, ó, nós estamos mostrando o nosso um equalizer, tá? Esse equipamento. O que acontece nessa hora? Não é que nem bateria de carro, você vai lá, faz uma chupeta, a bateria volta, liga o alternador. Aqui, como o BMS está morto, não tem tensão para alimentá-lo, você utiliza esse equipamento, tira o BMS, aqui é na PHB, tá? Você então aqui conecta célula a célula, tá? Então tem que ser um equipamento especial, que você não tá com o BMS aqui interagindo aqui, tá protegendo a bateria, mas ele opera de forma aqui limitando a corrente com tensão controlada. Então, você consegue reanimar e reviver, assim, vamos dizer, sua bateria e recarregá-la, ok? Então, isso aqui já aconteceu algumas vezes e a gente conseguiu recuperar a bateria de lítio, entendeu?
a bateria suporta vários ciclos profundos, muito melhor que a bateria chumbo-aço, tá? Então, esse aqui é um detalhe. A gente também faz troca do BMS, tá? Da placa que vai aqui. Alguns clientes utilizaram, por exemplo, a Linkzak tem IP21 em alguns locais, mas teve, por exemplo, chuva forte, e mesmo assim a água entrou ali no BMS, teve que realizar a troca do BMS. Então, pelo menos não está na garantia porque não foi uma aplicação correta, mas a gente consegue trocar o BMS e recuperar essa bateria e o cliente não vai ficar na mão, ok? Também a garantia de toda a solução, né? Você evita conflitos entre fornecedor de bateria e inversor, não fica aquele empurra-empurra, o problema é da bateria, o problema é do inversor. Então, a gente assume, vamos dizer, toda a solução, a gente domina toda a solução e consegue ir no ponto central ali da falha, se caso tiver, e corrigir. Auxílio na instalação e no dimensionamento, tá? Nosso suporte técnico sempre auxilia nossos clientes. Os webinars, o manual antes de instalar o inversor híbrido é muito importante. Eu sei que a correria do dia a dia nas instalações é puxada, mas sempre tentem ler o máximo de manuais de inversores híbridos para instalar, isso vai salvar muito tempo. E aqui um fato bem importante, se você tem inversor e híbrido que comunicam corretamente, você consegue atualizar o firmware do inversor e da bateria. Então, nós temos acesso a isso, conseguimos atualizar tanto o firmware do inversor quanto da bateria, tá? Então, todos os produtos têm atualizações, celular, então, isso é bem importante que até a bateria hoje você consegue o firmware do BMS atualizar remotamente. É que a gente desenvolveu, tá? Rogério, Sim? só um minutinho. Eu acho que muita gente chegou agora, Rogério, e eles não pegaram a introdução lá, e se a gente não falar agora, o pessoal não vai absorver muito, tá? Então, você pode, por favor, voltar para o slide lá do datasheet dos inversores? Ok. Tem, ba- tem bastante gente pedindo. Ok, então vamos. Deixa eu comentar aqui. Pessoal, então, olha só, o que a gente está lançando aqui hoje, tá? Inclusive, amanhã vai estar disponível na plataforma da PHB, tá? Hoje é o lançamento, amanhã está disponível na plataforma. A gente está lançando os inversores de 7,5 e 10 kW, tá? Inversor multi-rede, tá? Então, o que o Rogério comentou no início do webinar, tá? É um inversor que você vai ter lá fase neutro, ou fase, ou fase neutro. Isso aí vai depender da rede do seu cliente, tá? Teve uma pergunta aqui que várias pessoas fizeram também. Se eu for ter um cliente lá que tem aparelhos, né, na mesma instalação, eu tenho cliente, o cliente tem cargas que são 127 e tem cargas que são 220. Então, de fato, esse é o inversor que você está procurando, tá? E aqui nós estamos falando de um equipamento que a saída dele já vai ter lá, então, a fase e o neutro. Tá? Você está vendo aí na tela, né, no cursor ali do Rogério, exatamente aí as opções de rede que esse inversor oferece, né? Então, isso aí é um detalhe importante, tá? Que o Rogério ainda vai comentar nesse webinar, como que você vai ver isso, como que você vai achar isso lá na plataforma da PHB amanhã. Tá? Obrigado, Rogério. Nada. Então vamos continuando aqui. O que a gente fez aqui? A gente quer entregar para o cliente a melhor solução para ele. Então, como a gente fizemos uma pesquisa aí de um longo tempo com vários clientes perguntando sobre as redes de todos os estados do Brasil. Então, a gente fez um levantamento bem minucioso, tá? E aqui a gente vai ajudar o cliente na hora que ele vai cotar. É uma solução única isso aqui da PHB, tá? A gente já vai enviar o inversor configurado com a rede que você quer, ok? Se você não sabe a rede, você pode colocar apenas, por exemplo, monofase 220, comprar um inversor e em campo a gente consegue te auxiliar a configurar. Mas se você já comprar da maneira certa, que eu vou explicar aqui,
vai facilitar muito a sua vida aqui. Então você vai lá em orçamentos na plataforma, kit híbrido, aqui ó, você vai ter várias opções de rede, tá? Essa aqui é uma delas, isso aqui é para São Paulo, split phase 240, 120, então eu tenho 180 graus de defasagem, tá? Entre as duas senoides, ok? E aqui, por exemplo, eu estou selecionando 10K ESLD, inversor de 10 quilowatts. Para você escolher essa rede, você primeiro precisa no local identificar como você sabe que a sua rede é split phase, que a sua rede é bifásica, que você vai ligar apenas em 220. Então aqui, a gente colocou aqui, né, que ele opera em várias redes e agora você precisa saber qual é a rede do seu cliente, ok? Por exemplo, aqui, como que eu faço para descobrir o meu tipo de rede? Que nem aqui a minha conta de energia aqui é esse sistema aqui em São Paulo. Vem aqui, ó, é monofásico, tá? Ele fala que é monofásico, mas eu tenho a minha saída aqui é split phase, eu tenho 240 entre fase e fase e 120 entre fase e neutro, ok? Aqui eu tenho 180 graus de defasagem. Área rural, que tem muito aqui, Minas, São Paulo, interior, área rural, nós temos o 254 e 127 entre fase e neutro, ok? Como que eu sei que é uma rede split phase? Então, você mede a tensão entre fase e fase, depois mede a tensão entre fase e neutro. Se o valor da tensão fase e fase você dividiu por 2 deu a metade, a sua rede é split phase, ok? E aqui em São Paulo a gente também tem o delta aberto, o delta fechado com fase forte, que ele é a associação de 2 transformadores para gerar o trifásico. No outro endereço da PHB a gente tinha isso, e entre o neutro e a fase forte aqui, o L3, você tem 200 volts, entendeu? Então, é um trifásico que você não pode ligar cargas trifásico neutro. Isso aqui existe aqui em São Paulo e muito. Nesse caso, você pode utilizar aqui, ó, você está vendo aqui esse secundário desse trafo, é praticamente igual a esse. Então, aqui você pode usar o híbrido aqui, ó, como split phase, que aqui é split phase, ok? Aqui agora, a rede que, vamos dizer, tem muitos estados isso aqui, tá? O 220, 127, tá? Em Minas, a gente consultou alguns clientes, em Minas, eles, por exemplo, e em alguns outros estados, o bifásico, ele reduz a tensão do transformador e anda lá no poste com as 3 fases, e na casa do cliente ele liga a fase L1 e L2 e neutro, ou L1 L3 e neutro, então ele vai distribuindo a rede no cliente. Só que aqui eu tenho trifásico, a defasagem entre as minhas fases aqui é 120 ou 240 graus, tá? Por que 240 graus? Porque na casa do cliente ele pode ter ligado lá, entre a fase 1 e fase 2 eu tenho 120 graus, entre a fase 1 e a fase 3 eu tenho 240 graus de defasagem, né? Só que o inversor já está preparado para essas duas defasagens e ele já detecta isso aqui automaticamente, ok? Como que eu vou saber aqui que o meu sistema é um sistema bifásico, que a gente está chamando aqui? Só medir a tensão entre fase e fase, se a divisão por raiz de 3 dá 127, ele é um sistema bifásico, ok? Então, esse aqui é um outro tipo de configuração, e se você conseguir detectar que a sua rede, ela tem, e por essa forma você chega nessa rede, tá? Você consegue configurar o inversor como bifásico. E em locais que você não utiliza o neutro, você pode deixar aqui, utilizar apenas 2 fases, entendeu? Aí não tem defasagem nenhuma. Aí você vai configurar ele como rede monofásica 220. Aqui também Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguns outros estados do Nordeste, tá? Mas mesmo no Rio Grande do Sul, ainda acho que em Porto Alegre ainda tem esse trifásico, ok? Mas todos esses locais que você não tem 220, 127, aqui você usa ele como monofásico 220. Então você só usa um neutro e uma das fases.
Aqui a gente vai explicar agora em detalhes, tá? Todas as redes e configurações da plataforma. Então, aqui a gente vai ter a telinha da plataforma, que você vai ter nessa configuração de rede, que é a tela no inversor, como configura. Mas se você já selecionar corretamente aqui a sua rede, tá? Se você configurar exato, seu inversor já vai configurado para essa rede, tá? Por isso que é importante. Agora aqui, o que nós temos aqui, ó? Aqui São Paulo, split phase 180 graus, tá? Então aqui, ó, você está vendo aqui, você tem L1, neutro, L2 e o PE, tá? Então tem o 220, 120, o 240 e 120 entrando aqui, 220, 240, 120 saindo na carga do backup quando eu tenho rede, tá? Esse inversor, ele não é como a linha S, ele não vem com medidor interno, mas ele já vem com 2 TCs, tá? Que você conecta aqui e ele já é com 10 metros cada TC e o medidor de energia já está dentro do inversor, tá? Então, de preferência, se você quiser monitorar, aqui é 120 amperes a corrente, tá? De cada TC, então se o disjuntor tiver corrente menor que 120 amperes, sem problema, ele vai monitorar direto. Aí você teria que colocar um inversor próximo ao padrão, né, desses 10 metros, se você quiser monitorar a energia, e claro, se o disjuntor tiver corrente menor que 120 amperes, aí você vai monitorar todo o consumo da sua casa. Olha aqui, ó, vamos ver aqui em detalhes aqui, ó. Então aqui eu tenho o grid, eu tenho 4 terminais aqui, tá? O L1N, desculpa, L2, N, L1, PE, 4. No meu backup também tenho 4 conexões. E aqui é a nossa porta Smart aqui, que a gente vai mostrar as vantagens dela, que é a quinta porta do inversor híbrido, ok? Então aqui eu configurei para split phase 240, 120. Então aqui, ó, então praticamente isso aqui é São Paulo, tá? Eu tenho aqui as casas monofásicas, como aqui eu falei a minha. Tem também as redes trifásicas com fase forte, você também pode utilizar aqui esse inversor nessa configuração. Uma próxima configuração aqui também é split phase, que é a soma das duas, a tensão entre fase e neutro é igual a 254. Então aqui área rural, se você mediu lá, tem 250, monobucha, ou MRT, como eles chamam lá, né, monofilar com retorno para o terra, onde chega só um fio lá na área rural e você tem aquele tráfego que todo mundo chama de monobucha. Então aqui você pode já comprar já ele ajustado assim, tá? E ele já vai configurado, você coloca split phase 254, 127. Um detalhe, né? As cargas de backup que vão ficar ligadas, elas sempre devem ser segregadas, separadas do quadro. Mas como esse inversor tem potência elevada, e se você tiver, como a gente falou no começo, potência e energia suficiente da bateria, você pode até conectar aqui no próprio padrão, tá? E fazer o backup de toda a casa. Claro, você tem que fazer o levantamento, desculpa, de todas as cargas, potência, tá? Simultaneidade das cargas, tá? E o tempo que elas ficam ligadas, que seria a energia da bateria para alimentar no backup. Aqui o que a gente falou, né? Bifásico, 120 ou 240, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Muitos desses locais têm o bifásico, que a gente chama bifásico 120 ou 240. Aí você só tem que fazer essa configuração aqui, ó, rede monofásica bifásica 220, aqui explicando como faz também a configuração no inversor. Então, se você fizer essa configuração aqui, seu inversor já vai configurado para você. A defasagem aqui, o inversor detecta automaticamente, tá? Pode estar lá 120 ou 240, ele vai operar corretamente. Desculpa, só um comentário, nas casas que você tem apenas o bifásico, ok? Nas casas que você tem apenas o bifásico, você vai ter só duas fases e o neutro, tá? Mas a defasagem aqui continua a mesma, tá? Aqui, por exemplo, em locais que nem sul do Brasil, Santa Catarina, locais que eu tenho 380, 220, tá? Eu configuro o inversor como monofásico 220. Então, eu só vou ligar aqui, no caso, entre fase e neutro,
que é o único inversor aqui que, diferente dos modelos que tem de mercado que fizeram adaptações, né? Inversor que liga fase tem que ser inversor americano, e inversor fase neutro tem que ser inversor europeu. Você não tem esse problema com o nosso inversor, tá? O inversor que você comprar em campo, você consegue configurar e ele vai operar da forma correta, tá? Então, só que aqui apenas só como duas fases, sem o neutro. Se você também só tiver cargas 220, mesmo a rede trifásica 220, 127, você também pode configurar ele como 220 e usar só as duas fases em 220. Tá? Agora vamos falar aqui da porta Smart, tá? Que é a cereja do bolo aqui desse inversor, né? O que seria essa porta Smart? Uma quinta, como no próprio nome diz, é uma porta inteligente. Então, ela pode funcionar de três maneiras. Para você conectar grupo motor gerador, ok? Então, se tiver uma aplicação off-grid, ou se você já tem um gerador no local, não quer descartar o gerador e fazer o gerador como backup da bateria, você pode fazer isso, tá? Claro, o gerador tem que corresponder com a rede que está sendo ligada, né? Se tiver um trifásico, um bifásico, que tem 120, 240 graus, você tem que pelo menos ter um gerador trifásico aqui 220, 127 e ligar aqui de forma correta as duas fases e o neutro. Tá? Se for só 220, por exemplo, você pode ligar a sua rede só 220, você pode ligar aqui o gerador 220, ele vai operar tanto de forma manual quanto de forma automática, tá? Aqui também você pode conectar cargas não prioritárias, por exemplo, se conecta aqui cargas pesadas e você configura com 70% de SOC, eu quero desconectar essa carga. Então, por exemplo, acabou a rede, tem sol ainda, e a energia solar continua alimentando essa carga. Chegou à noite, descarregou um pouquinho sua bateria, ele desconecta essa carga, tá, que você configurou, que é não prioritária, e as prioritárias continuam aqui nessa porta, e sua bateria vai durar bem mais. E a aplicação bem interessante é a microrede, tá? Acabou a rede. Essa porta continua sendo referência para inversores que você conectar nessa porta, tá? Isso que a gente vai explicar nesse próximo slide. Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui uma rede bifásica, ok? Ou uma monofásica, e eu tenho microinversores no local, ou tenho um inversor string. Quando ocorre, se isso aqui tivesse conectado na rede normal, acaba a rede, o antilhamento é entre 2 segundos e tudo fica desconectado, você não utiliza a energia dos módulos, ok? Agora aqui vai ser diferente. Quando acabar a rede, o híbrido aqui ilha, ok? Na porta grid dele, continua fornecendo cargas do backup pela bateria e aqui vai subir uma senoide aqui, tá? Uma senoide que vai ser a referência para um conjunto de microinversores ou inversores string, tá? Essa potência aqui é limitada na potência do inversor, tá? Se eu tenho um inversor de 10K, aqui eu só posso ter 10 kWh de potência injetada. Então, por exemplo, inversor de 7K5, eu posso colocar 3 microinversores de 2, inversor de 10, 5 micros, tá? Nessa porta, que dá 10 kWh, ok? Inversor string é a mesma regra. E um detalhe, se você quiser fazer retrofit de microinversores que ninguém conseguia, você consegue agora por esse acoplamento CA. Se você quiser colocar bateria em um sistema que tem microinversores, você apenas liga os troncos aqui nessa porta Smart, em 220, ok? E o que acontece aqui, ó, quando acabar a rede, o inversor ilha, e ele começa a gerar referência para o microinversor, e o microinversor utiliza a energia dos módulos para carregar a bateria e alimentar as cargas de backup. Tá? Só um detalhe, se você quiser colocar bateria no microinversor e já tem lá o sistema instalado, você pode comprar só o híbrido, sem módulos fotovoltaicos, colocar lá. Se você configurar o DOD on-grid para 0,
esse inversor nunca injeta na rede, tá? E ele vai servir apenas como, vamos dizer, backup do local e ainda utiliza a energia dos módulos do microinversor, mas nem tudo é um mar de rosas aqui, né? Existe a condição crítica de operação desse sistema, que é bateria carregada, carga praticamente nula ou baixa. Aí o que acontece nesse cenário crítico? Aí o microinversor, vamos dizer, tem aqui 6 kW pico aqui de energia e vou injetar essa potência CA, 6 kW CA aqui na carga, mas na condição ilhada, tá, ok? Sem rede. O que vai acontecer? Não vai ter para onde fluir essa energia. O que vai aqui começar o comportamento do sistema? Vai começar a subir essa tensão. Não tem para onde essa energia fluir, porque a bateria está carregada e minha carga ela está, vamos dizer, baixa. O que vai acontecer nessa hora? Entra a curva PF, tá? Que é uma curva bem importante, tá? Que teve origem lá na Europa, num problema que ocorreu lá dos inversores, e deu um blackout lá devido não existia essa curva. Se quiser pesquisar, pode procurar 50.2 Hz problem para você entender melhor. Então, aqui os inversores brasileiros já possuem essa curva, tá? Na portaria antiga do Inmetro, acima de 60.5 começa a reduzir a potência. E aqui na portaria 140, acima de 60.2 Hz até 62.6. Então, essa curva está configurada no inversor. E o que ele vai fazer quando ele detectar essa condição crítica? Ele começa a aumentar a frequência para essa potência reduzir. Se a carga, por exemplo, essa frequência atender aqui a carga, não vai ter sobretensão, essa redução aqui eu reduzo até 20%, até aqui 40%. Isso aqui depende do firmware, da portaria que o inversor foi configurado e vendido, ok? Só que com esse controle, você consegue aproveitar mais a energia dos seus módulos fotovoltaicos. Claro que vão ter inversores que não atendem a portaria e você não vai conseguir fazer essa utilização otimizada da sua energia. Agora que vamos falar do QDCA com bypass, ele é bem importante, tá? Isso também já vai no kit, então o nosso kit já vai completo. Como que funciona? Para que o bypass, né? Eu conecto aqui o inversor on-grid na rede, minha saída de backup, que é segregada, tem essas duas chaves aqui, que faz o meu bypass. A comutação, para que serve o bypass? Imagina que um dia, aqui ó, suas cargas de backup elas são segregadas. Imagina que o seu inversor pifou. Essas cargas vão ficar sem energia. Tá? Se você não tiver esse quadro, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, soltar, desconectar os cabos on-grid e ligar na saída de backup. O seu inversor pifou. Já com essa caixa, com esse quadro, que desse é 138 e 137, você não tem esse problema. Você coloca aqui na posição normal, então você sobe esse disjuntor aqui apenas, aí o inversor híbrido está funcionando, a saída on-grid fornece energia para o backup. Se o inversor pifar, você apenas sobe esse disjuntor, esse automaticamente baixa. E aí, o que acontece? A rede já conecta automaticamente com o backup, então você não precisa fazer uma intervenção no cliente. Lembrando, quando acaba a rede, o inversor está bom, a comutação é feita rápida aqui com menos de 4 milissegundos. Isso aqui é só para utilizar na queima do inversor, tá? Muitas pessoas acham que tem que vir aqui comutar na ausência da rede. Não, isso é feito dentro do inversor. Agora vamos falar aqui sobre as conexões de bateria, que é muito importante, ok? Existem dois tipos de conexão de bateria. Uma que a gente chama de hand-to-hand, mão a mão. Então, o que acontece? Ó, todas as baterias aqui estão em paralelo, tá vendo? Ó? Mais com mais, menos com menos. Aqui o inversor é S. Aqui é um detalhe, tá? Você liga sempre o negativo na primeira bateria e o último você liga no positivo da última, ou cruzado, entendeu? Só que isso você força a corrente que ela flua. Todas as baterias estão em paralelo, tá? Não está em série, não vamos confundir, ó. Negativo com negativo, positivo com positivo. Só que aqui você está forçando a corrente fluir do mais para o menos e equalizando melhor suas baterias, tá? Qual é o gargalo dessa conexão hand-to-hand? É o seu cabo, ok?
O cabo é o elo fraco aqui. Então, aqui você consegue aqui drenar até 160 amperes, ok? E outro detalhe aqui na plataforma também, ó, como que é feita a configuração. Por exemplo, aqui, ó, número de baterias por banco. Eu tenho 6 aqui, ok? Então, isso aqui vamos chamar de banco. Tenho 6 baterias e aqui no caso eu tenho 3 bancos, são 3 conjuntos desse. Então, quando você for comprar na plataforma, aqui está esse detalhe aqui, tá? Você pode empilhar aqui apenas só até 6 baterias, tá? E paralelar 5. Agora, nesse inversor, as correntes começaram a aumentar. Então, a gente tem aqui, quando você compra acima de uma bateria, você tem que também adquirir o QDCC67, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai ter o bus bar, barramento, não é mais hand to hand. Então, em um barramento de cobre, que está aqui, tá ainda que está protegido por fusíveis, você liga o negativo, aqui são os positivos, o positivo de cada bateria aqui no fusível, e os negativos você liga de cada bateria nessa outra barra. Então, aqui agora a sua corrente antes aqui que ela fluía, toda a sua corrente fluía apenas por um cabo, ok? Agora, imagina aqui que eu tenho uma via e passa só um carro nessa via. Agora aqui eu tenho aqui 3 vias em paralelo. Então aqui eu consigo passar com 3 carros, aqui a rotatória, e aqui a gente fornece um cabo de 70 milímetros para o nosso inversor. Então aqui você consegue drenar mais corrente do banco de bateria, tá? Aqui no 10K é 240 amperes a corrente, e no inversor de 7K5, 165 amperes. Essas conexões vão ter várias combinações de ligação, que nem essa aqui, ó. A gente tem 5 baterias. A gente fez aqui um misto entre hand to hand, também cruzado. Então, aqui um hand to hand, ligado em paralelo, tá? Essa aqui é uma única aqui, 2 hand to hand aqui, outro hand to hand aqui. Então, aqui, ó, se cada bateria tem 150 amperes, aqui eu vou ter 450 amperes, entendeu? Então, essa distribuição, o suporte vai te auxiliar. Isso aí a gente vai afinando com o tempo, tá? Mas a gente está já preparado aqui para te atender. O interessante do nosso kit, que é muito importante, já vai no kit, que nenhum outro distribuidor fornece isso para os clientes, que nem quadro bypass. PHB, desde quando vendeu o híbrido, sempre forneceu o quadro bypass para agilizar a vida do cliente. O quadro CC, apenas para uma bateria, você não precisa usar esse QDCC, tá? Então, já é um quadro para você realizar a ligação bus bar. Os cabos de potência, tá? Já vão também. Então, todos os cabos de interligação de bateria, entre as baterias e bateria inversor também já está no kit. Aqui é uma baita economia, que são cabos grossos, entendeu? E vai te agilizar. Cabo de comunicação entre as baterias e bateria inversor, e também o terminador, né? Que aqui você tem uma interface CAN nas baterias, o resistor final da terminação. E o que a gente sempre já vende, né? Que é o nosso kit de aterramento com cabo verde e amarelo. Então, se você colocar na ponta do lápis tudo que você está levando, tanto que você vai, claro, você está pagando isso aqui na frente, o seu kit vai ser mais caro que um kit que não é completo, mas tudo que você está economizando e agilizando, tá, na sua instalação e ganhando tempo, isso aqui compensa muito, ok? Então a PHB sempre fornece o kit completo, também para, vamos dizer, já fornece os cabos do lado CC aqui da bateria, porque também para o cliente não colocar cabos com bitola menor e pode ter algum problema no sistema. Vamos aqui agora rapidamente aqui só para alguns modos de operação, tá? Tem outros webinars, mas aqui vamos falar do autoconsumo local, alto uso. Então, isso aqui aumenta a simultaneidade, né? Então, vamos aqui, ó, durante o dia eu carrego a minha bateria, aqui, ó, battery charge, estou carregando com a energia solar fotovoltaica. Aqui também estou alimentando minhas cargas, tá? Você vai ver aqui o load consumption. Então, essa curvinha vermelha é a minha carga, ok? Então, essa aqui é a minha curva de carga. Se eu quiser fazer o autoconsumo local, o que que é? Eu posso configurar o inversor apenas como zero grid e utilizar a energia da minha bateria de madrugada de forma inteligente. Por exemplo, aqui, estou carregando minha bateria durante o dia, também alimentando as cargas. A sequência aqui, tá, de utilização da energia dos módulos fotovoltaicos. Primeiro é carga, segundo é carregar a bateria e terceiro, injetar na rede. Mas vamos dizer que a gente está trabalhando como grid zero.
você vai carregar a sua bateria, também alimenta a sua carga, vai continuando aqui fazendo o grid zero. À noite, o que que você faz? Você tem aqueles 2 TCs que eu comentei, ele mede a potência da sua carga e extrai da bateria só o que precisa. Então, se durante a noite aqui, ó, aqui o que a gente está fazendo, ó, battery discharge, essa cor meio rosa. Então aqui vai descarregando, eu meço 2 quilowatts aqui, eu injeto 2 quilowatts da bateria e sucessivamente aqui acompanhando, até o que eu configuro aqui, que a gente chama de DOD on grid. Nesse parâmetro, vamos dizer que eu coloquei aqui, minha bateria está descarregada, a bateria vem descarregando aqui, chegou aqui, por exemplo, em 90% aqui de DOD on grid. Tá? Desculpa, 90% de SOC. Desculpa, 90% de DOD, tá vendo? Até eu confundo. Sobra só 10% de SOC. Quando chegou nesse 90% de DOD, ele para de usar a energia da bateria e aqui ele começa a pegar da rede, tá? Que é azul. Se você dimensiona um banco redondo aqui um pouco maior, você consegue garantir até o alto consumo local durante a madrugada. E toda a sua curva de geração aqui, vamos dizer, o que você usou da bateria que você carregou nesses 2 períodos, você encheu aqui de novo quando tem módulo fotovoltaico, tá? Então, um modo mais inteligente de operação é esse. Tem também algum modo de tabela de injeção dinâmica. Isso aqui também já tem isso aqui nos nossos inversores on-grid, tá? Nos novos, ok? No SEC 1000 a gente não tem, mas na linha DYS, linha nova MS e na linha dos trifásicos SDT você consegue fazer isso. Então, você carrega aqui, tá? Tem a configuração para 5 anos. É tanto nesse híbrido quanto nos on-grid, tá? Que é a tabela de injeção dinâmica. Você configura aqui 5 anos, então aqui eu tenho todos os feriados do meu ano, de hora em hora, eu configuro quanto eu quero injetar, e nos dias de semana, tá? O feriado manda sobre o dia de semana. Então, por exemplo, em Minas, que todo mundo está reclamando e quer injetar à noite, eu posso configurar durante todos os dias aqui no horário de geração das 5 da manhã, por exemplo, até, ou o que a concessionária pedir, ou até às 7 da noite, eu não posso, ou 6 da tarde, eu não injeto nada. E durante a noite eu configuro para a minha bateria injetar na rede, tá? Então, nesses períodos, eu vou conseguir fazer o grid zero durante o dia, que eu configurei, ok? E durante a noite já tem um valor programado que eu vou injetar, tá? Então, isso aqui é uma solução bem interessante também para o nosso inversor híbrido. Obrigado a todos aí pela participação. Vamos para as dúvidas, Ivan. Vamos, só antes um breve comentário. Se você está vendo a gente no YouTube, você também pode fazer perguntar aí o que você ficou com dúvida aí no próprio YouTube, que a gente depois também responde no YouTube, tá? Eu queria, na verdade, Rogério, antes das dúvidas aqui do webinar, que você voltasse 2 slides. Deixa eu ver. Isso. Pessoal, esse autoconsumo. Não, o autoconsumo local, por favor. Pessoal, esse autoconsumo local aí, o que a concessionária vai enxergar, na verdade, vai ser um zero grid, né? Você está minimizando ao máximo, digamos assim, você não está utilizando, na medida do possível, a rede da concessionária, você está suprindo as suas cargas no momento de geração com a geração fotovoltaica e depois de noite, quando você não tem mais a geração fotovoltaica, você vai estar resgatando das suas baterias, tá? Então, o que eu estou falando agora é em termos de projeto, né? Como que você declararia essa utilização das baterias para sua concessionária? Temos bastante dúvidas aqui, tá? A primeira, eu acho que eu posso fazer um comentário e depois você segue se quiser, Rogério. O Sérgio Okay. Santana, um abraço aí, Sérgio, cliente nosso de um tempo já. O inversor híbrido é dimensionado pela saída backup. Sérgio, sim, tá? É essencial aí a saída backup
na hora de fazer o dimensionamento, só o meu comentário seria que é bom você não olhar só pelo lado do backup, né? Mas também, justamente por ser um inversor híbrido, atender ali a demanda energética, né, de geração de créditos pelo seu cliente. Então, agora o dimensionamento ele é feito por dois lados, né? Antes a gente pegava a fatura, fazia lá o cálculo pela irradiação solar do quanto que seria gerado com uma determinada potência do kit fotovoltaico, mas agora, além de fazer isso, a gente também vai ter que estar olhando para a potência da carga, que é da fórmula lá do Rogério, né? A potência da carga e a quantidade de horas de backup que você vai querer. Então você vai ter que, digamos assim, atender dois critérios distintos para escolher o mesmo equipamento. Tá? Se você quiser comentar, Sim, Rogério. aqui só mais um comentário aqui, né? Obrigado pela dúvida aí, Sérgio. Então, isso aí que o Ivan falou, isso é verdade mesmo, mas você, vamos dizer, você quer também zerar a conta do cliente. Mas vamos dizer que o seu backup é pequeno. O que alguns clientes fazem? Eles utilizam um híbrido, tá? Você considera a injeção dele aqui, por exemplo, de 7K5, vai injetar, alimenta o backup, e alguns clientes, por exemplo, precisa de mais geração, ele coloca, isso aqui já dá conta do meu backup e eu vou ter essa geração, mas não supre toda a geração da casa. Tem clientes que colocam um grid, tá, junto do híbrido, para ele suprir o crédito total da conta de energia, tá? Tem isso também. Bom, a próxima então do Sávio, nosso cliente aí, abração também para você, Sávio. Se passar da potência nominal do inversor, ele vai entrar em modo alarme. Exemplo, ligar dois chuveiros ao mesmo tempo. O inversor vai desligar. Bom, claramente aí o Sávio ligando essa carga, ele está querendo forçar um desligamento, né? Mas a dúvida é válida, Rogério. Qual que seria o comportamento do Sim, inversor sim. nessa hora? Ok. Opa, Sávio, boa noite. Então, Sávio, aqui ó, a gente tem aqui um slide bem legal que explica mais ou menos isso. Vamos dizer que você usou só uma bateria, ok? Que ela fornece uma só, 7,2 kW de potência, e um inversor de 10K. Vamos dizer que você ligou um chuveiro só, tá lá, 7,2 no seu chuveiro. Vai operar tudo normal, que não extrapolou a potência da bateria nem do inversor, que eu estou considerando que eu não tenho rede nem sol, ok? Vamos dizer que ele se ligou mais outro chuveiro e a sua potência passou de 7,2, foi para 9K ou 10K, como se mencionou. Quem é o elo fraco aqui do fluxo de potência? É a bateria. Então, o que acontece aqui? A bateria protege, tá? O BMS dela vai ver que ela não vai estar suportando a potência total da carga, a bateria protege e o inversor desliga, porque não tem energia que fornece para ela, tá? Se fosse aqui nesse caso, sabe, já com duas baterias, eu tenho 14,4 kW de potência, tá? 10 kWh de energia, isso aqui é instantâneo. Você puxou 10K aqui, um pouquinho abaixo de 10K, vai operar tudo normal, tá? Puxou 11K, aí o inversor depois de um tempo desliga, tá? Então, acho que isso aí aqui dá para ilustrar bem o que ocorre no sistema nessa condição. Claro, se você tiver módulo fotovoltaico nessa hora aqui, ó, ele e tiver bastante energia sobrando, ele ajuda aqui também, não vai desarmar por causa da bateria, tá? É um conjunto, eu fui só nesse caso crítico. Um comentário que eu faria ainda é que, sabe, a gente tem a porta separada de backup justamente para que a gente tenha uma seleção das cargas, né? Para evitar que aconteça essa sobrecarga, olhando assim pelo lado da potência, né? Para evitar que a gente tenha esse desligamento. E até um comentário sobre a porta Smart, né? Que em determinado SOC você tem cargas lá que você conecta nessa porta Smart e em determinado SOC essa porta Smart ela vai tirar essa carga para preservar a bateria por mais tempo, tá? Então ali ó, alimentar cargas não prioritárias é o terceiro item, né? Digamos que você tem nessa porta aí cargas que são prioritárias, mas não tão prioritárias assim, né?
2 kW ali e 1 kW nas cargas de backup, na porta backup de fato. Essas cargas da porta Smart, elas saem antes e quem faz essa configuração é você mesmo, tá? Então, não é à toa que o nome é porta Smart, né? Porque ela traz aí uma flexibilidade bastante relevante para esse equipamento, tá? Desculpa, agora outra dúvida do David. Opa, David, boa noite. Referente ao inversor, pode ser utilizado em on-grid sem o uso da bateria, Rogério? Essa é uma questão sempre pertinente. Poder você pode usar, tá? Só que o que que a gente aconselha? Se você for, utilizar a saída de backup, tá? Vamos aqui para uma condição real de operação aqui, por exemplo, ó. Você não precisa usar a bateria. Se você conectar a rede, o backup aqui, ele vai funcionar normalmente. O que pode dar aqui de problema, né? Vamos dizer aqui, eu tenho aqui, ó, 10 kW pico aqui de energia. Acabou minha rede, tá? Porque quando eu tenho rede, aqui o on-grid conecta automaticamente ao backup internamente, minha rede que alimenta o backup. Acabou a rede, eu ilho o inversor e a energia, no caso aqui, como não tem bateria, vem todo o sistema fotovoltaico. O que vai acontecer aqui? Eu falei 10 kW pico aqui, 1 kW de carga, beleza, vai funcionar normalmente. Passou uma nuvem, começou a nublar, aqui caiu para 500 watt pico, eu vou desligar o backup, tá? Por isso que a gente não aconselha deixar pelo menos uma bateria para segurar essas variações do solar, porque o que pode acontecer? Aqui vai ficar desligando, ligando, desligando, ligando, desligando e ligando, e se ficar isso muito repetitivo, pode danificar suas cargas, ok? Então a gente sugere pelo menos uma bateria para segurar essas intermitências, tá? Mas se você não for usar a saída backup, quiser colocar esse inversor e instalar a bateria depois, ele funciona como um grid normal aqui sem problema. O comentário também que eu faria, tá, é que o interessante de você, mesmo você fazer a instalação sem as baterias, é que o seu cliente vai ter a flexibilidade depois de ter as baterias, tá? Então, tudo que o Rogério falou aqui é absolutamente importante e interessante de passar isso para o cliente, né? Que se ele for utilizar a porta backup, ele vai ficar sujeito à irradiação, sujeito a passar uma nuvem, sujeito a um dia nublado. Isso pode afetar drasticamente até o funcionamento ou pode eventualmente até estragar alguma carga dele que ele tenha nessa porta backup. Mas pelo outro lado, né? Daqui um pouco esse cliente aí, ele surge uma outra oportunidade, não sei, o banco libera mais crédito para ele, ele faz a instalação só das baterias e aí entra naquele autoconsumo local que a gente falou antes, baixa bastante o custeio com tools de fio B ou simplesmente aumenta bastante a simultaneidade, né? Então, assim, fica aí a sugestão, né, de como tratar isso com o cliente e até as opções que esse produto te traz para o cliente que talvez no momento não consiga instalar, mas com certeza acaba sendo um equipamento mais completo, né, do que o inversor on-grid que a gente está acostumado. Próxima dúvida, pessoal, vamos nos encaminhando aqui para o fim do webinar já, mas vamos ainda mais algumas perguntas. Desculpa, Altimar aí, boa noite. Pensando em cargas de motores e picos de partida, o inversor segura por alguns segundos uma carga maior do que do inversor, desculpa. Sim, ele suporta, tá? Inclusive, esse inversor está preparado para cargas de meia onda, que a gente fala ali, né? Eh, Ali, o que a gente pode falar? Você vai ter que avaliar quantos CV tem ali o seu motor, mas a gente sempre deixa uma boa prática assim, ó, dividir por 3 a potência do seu motor em relação à potência de saída, tá? Se ali você tem ali um motor, um inversor de 10K, né? Você tem ali, vamos dizer, 3 CVs,
e está entre as duas fases, ali até poderia suportar isso aí, tá? Mas sempre essas condições, o inversor, você tem que estar preocupado com a combinação das cargas, tá? Mas o inversor está preparado. Se você levar em conta essa regrinha e a combinação simultânea das cargas, você vai obter sucesso quanto a isso, né? Em alguns casos, você também pode colocar um inversor de frequência para aliviar um soft start, tá? Para aliviar o pico em algumas aplicações. Bom, vamos para a última dúvida, que então já estamos aí com mais de uma hora de webinar do Gabriel. Gabriel da Trends lá, nosso cliente, abração aí. Gabriel, boa noite, meus caros. Podemos utilizar esse inversor em uma aplicação puramente off-grid? Opa, Gabriel, boa noite aí. Legal aí sua dúvida. Sim, você pode utilizar ele em uma aplicação apenas off-grid. Então, você não conecta aqui a porta, deixando esse aqui, você não conecta a porta on-grid e você ainda pode usar um gerador como backup da bateria. Isso aí você pode operar normalmente como off-grid sem problema, tá? Se você quiser utilizar sobrecarregamentos maiores no seu off-grid, você pode até sobrecarregar ele aqui até 100%, tá? Aqui em operações críticas, tá? Para você garantir muita energia aqui, muito quilowatt pico aqui, muita potência para você carregar todo o seu banco, tá? Durante o período de geração, mas você pode operar ele apenas só como off-grid. Tá certo. Bom, agradecer a todos que ficaram com a gente aí até o final do webinar. Lembrando, pessoal, vai ficar gravado, tá? Vai para o nosso canal do YouTube. Não consigo prometer para vocês a data, tá? Possivelmente na semana que vem a gente vai conseguir postar. Para quem aí não é inscrito ainda no canal, tá? Eu deixei o link aqui na caixinha de texto que tem ali em cima do webinar, eu deixei o link para o nosso canal, aí você se inscreve e ativa o sininho, que a hora que a gente postar esse webinar, você vai receber uma notificação. Pedindo joinha de novo, tá? Se você nos assistiu no YouTube, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua dúvida, que a gente vai responder. Lembrando que amanhã, dia 27 de fevereiro de 2026, estes equipamentos que a gente tratou nesse webinar estarão na nossa plataforma. Não só isso, nosso time comercial vai estar pronto para atender vocês, tá? E é isso aí, pessoal. Boa noite e até a próxima. Boa noite, obrigado a todos.